Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovana Campos, eu estou aqui hoje com a minha amiga Débora Evelyn mais uma vez para mais um episódio do iPodcast Goiás. E a gente hoje está com um convidado mais que especial, que dispensa apresentações, conhecido. Muito agradecer a presença dele, agradecer mais uma vez a minha amiga Evelyn, agradecer a você que está nos ouvindo. Bem-vindo, Fabrício. Gente, tudo bem? Mais um episódio. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês. E nós estamos hoje aqui com o vereador Fabrício Rosa. Bem-vindo ao iPodcast Goiás. Obrigado, Débora Evelyn. Obrigado, Giovana. Obrigado você que está em casa. Espero que você fique até o fim. Vai ser um podcast super legal. Obrigado pela generosidade de vocês. Eu acompanho o trabalho de vocês. Ontem você apareceu no meu feed entrevistando o prefeito autoritário, Sandro Mabel. Você estava lá no meu bairro fazendo uma entrevista sobre colégio militar, na Lei Deus dará, alguma coisa assim. Parabéns pelo trabalho. Tenho certeza que vocês vão criar. Parabéns pela marca. A identidade é muito bonita. O formato que vocês escolheram, participar do mundo e produzir comunicação é muito interessante, tenho certeza que vai longe. Obrigada, Fabrício. Agora, sim, para começar, quem é o Fabrício? De onde que o Fabrício veio? Onde que ele foi criado? Conta um pouco da sua história para a gente. Bem, eu sou um cidadão goianiense, nasci em Goiânia, mas fui criado em Anápolis, em um bairro chamado Bairro de Lourdes. Fica na periferia de Anápolis. É um bairro que na minha infância sequer era asfaltado. Eu sou filho de uma merendeira, que foi merendeira em uma creche, e de um pedreiro. Sou o mais velho de 6 irmãos. Venho de uma infância pobre, uma infância marcada pela violência. Violência contra a criança, violência contra minha mãe, violência contra meus amigos. Uma infância marcada pela homofobia, pela desigualdade estrutural, mas também marcada por muito amor, muita solidariedade, muito carinho. Fui criado na Igreja Católica, participei bastante de tudo que a igreja poderia me oportunizar, porque meu bairro, bastante periférico, não tinha oportunidades culturais, esportivas. A única política pública que existia ali era a igreja. Não é muito diferente o mundo de hoje, mas não católico e sim evangélico. As periferias estão abandonadas à própria sorte. O Estado não participa da vida dos jovens das periferias e a igreja é o que as pessoas têm para construir algo e sonhar com algo. Então, eu sou essa pessoa que vem de uma periferia, que aos 18 anos fui expulso de casa, de Anápolis, foi quando mudei para Goiânia. Isso marca a minha vida, porque essa mudança da expulsão de casa, mas também a mudança de cidade, faz com que eu saia de Anápolis e venha para Goiânia. Naquela época havia uma distância maior entre essas duas cidades. Então, eu saio de Anápolis, venho para Goiânia. E aqui procuro lugar para morar, procuro uma vida nova e faço o concurso da polícia e fui morar no quartel, na Polícia Militar. Nossa. Fui policial militar 5 anos. Eu morei alguns anos no quartel, fiquei na Polícia Militar, depois ingressei na Polícia Rodoviária Federal, estou na PRF há 20 anos. E na PRF eu tive a oportunidade de trabalhar com temas que eu gosto. Eu ajudei a criar uma área de direitos humanos. Essa área, dentro da minha corporação, é responsável por fazer operações de enfrentamento à exploração sexual contra crianças e adolescentes, combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil, ao tráfico de pessoas. Passei uns 10 anos da minha vida ajudando a construir essa área dentro da corporação e fazendo operações, realizando a formação dos policiais em direitos humanos, em gênero, racismo, combate à LGBTfobia internamente. E nessa luta interna me nasce o desejo de colaborar mais com a sociedade, de transformar esse acúmulo que eu tinha na polícia e também na militância em políticas públicas. Ótimo. E quando deu esse estralo? Quero entrar para a política. Bem, foi bem na polícia, por incrível que pareça. Inclusive, a minha militância em direitos humanos ela é muito marcada pela polícia. Na polícia, eu fazia essa disputa para que a polícia fosse menos homofóbica, menos racista, menos machista. Então, nós realizamos essa disputa internamente. A gente estava falando agora sobre tatuagem. Na polícia não era permitido que os policiais tivessem tatuagem. Nós fizemos uma luta para que os policiais pudessem ter tatuagem. E conseguimos, inclusive, só que hoje não pode ter tatuagem, mas não tatuagem que faça apologia ao nazismo, tatuagens de ódio. Então, nós tivemos uma vitória. Eu participei de muitas lutas para que existissem policiais com deficiência, para que não existisse uma cláusula de barreira para o ingresso de mulheres. Algumas polícias até hoje têm cláusula de barreira. A Polícia Militar de Goiás, apenas 10% das vagas do concurso é para as mulheres. Na minha polícia não é assim. Para que houvesse uma aceitação maior da comunidade LGBTQIA+. Então, eu fiz uma luta internamente na polícia e depois me aproximei dos movimentos sociais. E aí, em alguns momentos, as pessoas falaram, você já faz tantas lutas e ações sociais também, a gente desenvolve projetos culturais, projetos sociais com crianças e adolescentes já há bastante tempo. Aí algumas pessoas falaram, por que você não se candidata? E eu nunca tinha pensado nisso.
tinha pensado em participar de um partido político, algo que é um desejo desde a minha adolescência. Nos anos 90 eu já tinha tentado me filiar ao Partido dos Trabalhadores e não me filiei porque na época pagava uma taxa e eu não tinha dinheiro para pagar essa taxa. E aí lá para os anos de 2013 eu me veio uma necessidade, um desejo de politizar a minha vida e de discutir a cidade, discutir o país, discutir saídas para os desafios que nós vivemos enquanto cidadãos. E procurei um partido. Então, ali naquele período, eu colaborei na fundação da Rede Sustentabilidade, porque eu tinha uma inspiração na Marina Silva, sim, devido à sua seriedade, à sua ética e à sua preocupação ambiental. Então, colaborei na fundação da Rede, participei de algumas reuniões da Rede, de algumas reuniões do Partido dos Trabalhadores e de algumas reuniões do PSOL. E, na época, eu estava muito sensibilizado com a discussão LGBTQIA+, e com a discussão da política de drogas. E muito sensibilizado com a luta do Marcelo Freixo, não sei se vocês conhecem, e com o Jean Willis, primeiro homem gay que realmente vem para a política institucional. Então, ali pelos anos de 2013, 2014, devido às figuras do Freixo e do Jean Willis, eu me filio ao PSOL. Então, primeiro me filiei ao PSOL em 2014 e em 2016 me candidatei a primeira vez a vereadora aqui em Goiânia. Fui apoiado, inclusive, pela Carol, que me apoia desde a primeira candidatura. Tive 1.380 votos na primeira candidatura, 2016. Naquela época não tínhamos recursos algum e as campanhas elas precisam de recursos. Sim. Porque o gasto é enorme com cabo eleitoral, gasolina, publicidade, material gráfico, tudo isso tem muito dispêndio. Sim. Então, tivemos a primeira votação, 1.380 votos, gastamos R$5.000 na campanha, que para quem não tinha muito, era alguma coisa. Sim. Depois, em 2018, me candidatei a senador, 2020 a vereador, fui o 13º mais bem votado em Goiânia, 2022, novamente, aí já tinha mudado de partido, fui para o PT, me candidatei a deputado estadual. Lembrando que em 2020 eu fui muito bem votado, mas o PSOL, meu partido anterior, não fez o mínimo, porque o partido também tem que fazer o quociente. E o partido não fez o mínimo, mas eu fui bem votado e não consegui o mínimo. Já em 2022, eu ingressei no Partido dos Trabalhadores, também fui bem votado, mas faltaram 77 votos para que o PT fizesse 4 cadeiras. Nossa. O PT fez 3 cadeiras. Então eu fui o 4º colocado e não ingressei. E agora, em 2024, sem desistir, a gente conseguiu ser eleito o 14º mais bem votado nessa legislatura com mais de 1.000 candidatos. Então eu quero dizer para você que está em casa que é importante politizar a vida, é importante duvidar, é importante construir coletivamente, mas é importante, sobretudo, investir na política institucional. Depois a gente vai falar sobre a Câmara, com certeza. Sim. Ali é um espaço de terror, é um espaço terrível para quem vem de grupos minoritários. Mas é um espaço que nós precisamos acreditar porque nós temos que disputar esses espaços. As hegemonias oligárquicas, monárquicas, histórias privilegiadas que estão no poder estão aí secularmente. Nós precisamos acreditar que é possível fazer algo e, nessa crença, lutarmos para que estejamos lá enquanto LGBTQIA+, enquanto mulheres, enquanto negros, enquanto pessoas com deficiência. Fabrício, e você é policial há mais de 20 anos, é o primeiro vereador LGBT eleito, né? É doutorando em Direitos Humanos, mais alguma coisa que a gente não saiba. E eu queria, dentro dessa apresentação, falar um pouco sobre você, sobre sua trajetória, até você chegar aqui na Câmara hoje. Como que você vê hoje essa representatividade, né? Falar em nome das pessoas, mais de 13.000 votos que te elegeram. Você é muito ligado aos movimentos sociais, você representa uma parcela gigante, né? Como que você vê essa representatividade hoje? Você tem essa dimensão hoje da importância do seu mandato? O nosso mandato é importante para a cidade. Nós somos um mandato de oposição aqui em Goiânia, então nós denunciamos sem nenhuma amarra. Ninguém colocou o Fabrício lá. Eu não sou filho nem neto, biologicamente, de nenhum político tradicional. Eu não venho das famílias dinásticas do estado de Goiás, e nós sabemos que existem várias. Basta pegar os sobrenomes que estão aí há séculos. Eu não venho dessas famílias. Eu não devo nenhum favor a nenhum empresário, e muito menos a políticos famosos, políticos históricos. Então, nós somos um mandato verdadeiramente independente, um mandato corajoso. Nós não temos problemas de falar de nenhum assunto. Nós dialogamos de maneira respeitosa, mas nós falamos sobre qualquer assunto. Política de drogas, legalização da maconha, comunidade LGBTQIA+, população de rua, criminalização da juventude preta, racismo estrutural, violência policial. Não há problema algum em dialogar sobre nenhum tipo de assunto, não há nenhum tipo de pergunta que não possa ser feita. Eu acho que ocupar esse espaço é uma vitória nesse momento, principalmente porque nós vivemos um recrudescimento do conservadorismo. De fato, novamente, a sociedade fica um pouco mais conservadora, porque o Estado está longe, porque as políticas públicas estão longe,
e as pessoas acabam sendo abraçadas por um moralismo religioso e confundem a política pública, o espaço público, a praça, a rua, o hospital, a escola que é pública, com a sua moralidade própria e da sua religiosidade. Então, é preciso disputar esses espaços para que, de fato, a gente possa construir uma sociedade livre. Então, eu acho que o nosso mandato é um mandato que está a serviço da liberdade, que está a serviço da igualdade. Nós queremos, de fato, uma sociedade justa, fazendo uma reforma tributária, onde os ricos paguem mais impostos e os pobres paguem menos imposto, dando incentivo para os menores, para os pequenos comerciantes, para os médios comerciantes, para os pequenos empresários, e não só os grandes subsídios fiscais para os grandes milionários e bilionários do nosso país. Então, o nosso mandato está nesse lugar, e está no lugar de muita verdade e de muita honestidade. Acho que trazer verdade, apontar caminhos verdadeiros e dificuldades verdadeiras é algo que a gente faz. Eu sou o único vereador que apresenta. Todo mês eu coloco o meu extrato bancário na porta do gabinete. Sou o único vereador que faz isso em Goiânia, porque a gente não tem nada a esconder. Sou o único vereador que abriu mão de um aumento salarial de R$ 7.000. Todos os demais vereadores recebem R$ 7.000 a mais do que eu por mês, porque, de fato, nós acreditamos numa política que não é bancada pelo dinheiro. É uma política baseada na coragem, baseada na verdade, baseada, sobretudo, na transparência. E nós nos opomos aos grandes coronéis da política que estão secularmente mandando no legislativo também, mandando no executivo. Denunciamos os privilégios. Também no setor público existem muitos privilégios. Juízes, promotores que ganham R$ 100.000, R$ 500.000, R$ 1 milhão por mês. Esse dia eu vi um caso de um juiz que ganha R$ 1 milhão por mês, e a gente não tem a coragem, enquanto legislativo, de enfrentar esses grandes coronéis da política, esses grandes donos da política. Então, o nosso mandato é um mandato que carrega amorosidade, mas que carrega também coragem para enfrentar esse mundo de injustiça que nós vivemos. Para o pessoal entender, como que funciona lá dentro da Câmara, em relação às pautas, os projetos, porque muitos são barrados, né? Você tem realmente essa dificuldade lá? Para você que está em casa, é importante saber. Aqui em Goiânia nós temos 37 vereadores. No estado de Goiás nós temos 17 deputados federais. Vai aumentar agora para 18. Houve uma mudança devido ao aumento da população. São 18 deputados federais, 41 deputados estaduais e em Goiânia 37 vereadores. O número de vereadores varia de município para município de acordo com a quantidade de habitantes. Vereadores, de fato, comprometidos com os grupos historicamente marginalizados são muito poucos. Eu sou comprometido com a luta da população em situação de rua, sem criminalizá-los, sem manicomializá-los, sem julgá-los, sem discriminá-los, mas compreendendo as suas necessidades reais, que passam por política de saúde mental, que passa por oportunidades de trabalho, que passa por profissionalização, que passa por enfrentamento aos laços rompidos da população de rua. Geralmente, quem está em situação de rua tem laços rompidos com a esposa, com o esposo, com o filho, com o patrão, enfim. Nós somos comprometidos com familiares de pessoas encarceradas, porque no Brasil não existe pena de morte, pelo menos oficialmente, não existe tortura, pelo menos oficialmente. Então, nós somos comprometidos, sim, com as pessoas que estão encarceradas e seus familiares que sofrem, que são humilhados. Somos comprometidos com a comunidade LGBTQIA+, especialmente com a população trans, que é profundamente violentada todos os dias nas ruas. E quando você fala que há muita censura, sim, há muita censura. Nós fizemos uma audiência pública, tentamos fazer uma audiência pública apenas para discutir a saúde, especialmente a saúde mental, de crianças e adolescentes trans. Crianças e adolescentes trans existem. É um fato da vida real. Não é algo que está relacionado ao seu desejo, ao seu gosto, eu quero acreditar e eu não quero acreditar. Crianças e adolescentes trans existem. Existindo, eles têm demandas reais. As demandas reais passam por necessidade de respeito ao nome social, necessidade de respeito à identidade e ao vestuário e à forma que a pessoa se apresenta, porque, do contrário, há problemas de ansiedade, de saúde mental, de automutilação, de depressão e de suicídio. Então, as crianças e adolescentes trans estão nesse espectro de muita violência. Nós tentamos realizar uma audiência pública para ouvir as mães e os pais. Nós fomos convocados pelas mães e pelos pais para ouvir essas pessoas. E não, o parlamento goiano, o local que deveria acolher as múltiplas interpretações e vivências da sociedade, impediu a realização da nossa audiência, mas, de maneira resistente, nós fizemos uma audiência ao lado da Câmara de Vereadores, e nós continuaremos fazendo audiência ao lado da Câmara de Vereadores todas as vezes que nós formos impedidos, porque isso demonstra o nível de preconceito, de discriminação, de intolerância, de ódio à democracia, de censura que nós vivemos nesse território governado por famílias aristocráticas, como a família Caiado, governada por grupos que estão no poder há muito tempo,
basicamente de homens brancos, milionários, herdeiros, oficialmente heterossexuais, oficialmente, porque a gente sabe que nos bastidores é diferente. Então nós estamos aí para enfrentar essas pessoas, mas sobretudo para mostrar que algumas pessoas existem e merecem dignidade. E para enfrentar fake news em relação às crianças trans, por exemplo, e adolescentes trans, são muitas fake news. É importante que você que está em casa saiba que pessoas trans com menos de 18 anos não faz cirurgia no Brasil. Não faz e nunca fez. Não faz e nunca fez. Entretanto, a extrema-direita mentirosa, odiosa, inventa que as pessoas trans, elas fazem cirurgias, não fazem. Segundo, é preciso enfrentar também um olhar de que eu, enquanto um homem gay ou um militante LGBTQIA+, teria o poder ou o superpoder de transformar a orientação sexual de alguém. Não, eu não transformo a orientação sexual de ninguém. Se você gosta de mulher, você vai continuar gostando de mulher. Se você gosta de homem, você vai continuar gostando de homem. Se você gosta dos dois, você vai continuar gostando dos dois. E isso pode ser adolescente também. Os meus pais são heterossexuais, os meus tios são heterossexuais, as pessoas com quem eu fui sociabilizado são pessoas heterossexuais e eu sou gay. Em relação às pessoas trans, a mesma coisa. Ninguém muda a identidade de gênero de ninguém. Eu sou um homem gay cisgênero. Eu não sou transgênero. Conviver com pessoas trans, e tenho lindos amigos que são trans, não me faz ser uma pessoa trans. Há uma série de preconceitos, de desinformações e de fake news acerca das pessoas trans, e esses preconceitos fazem com que eles sejam expulsos de casa, sejam expulsos da escola, sejam expulsos da igreja. Eu vivo nas operações que eu faço na polícia, de enfrentamento ao tráfico de pessoas, à exploração sexual, sobretudo, são adolescentes transexuais, mulheres travestis, adolescentes também. E por que elas estão lá? Não é porque elas acordaram e resolveram ir para as margens da rodovia fazer programa. É porque elas foram sequestradas por uma rede de exploração sexual e de tráfico de pessoas e só tiveram em condição de serem sequestradas porque foram, primeiramente, expulsas das famílias, da escola, da igreja. Então, nós vamos lutar para que exista dignidade política pública para quem nunca teve oportunidade nesse país e nessa cidade. Você citou um episódio que aconteceu recente, né? Pedido do vereador Igor Franco, que foi ordenado pelo prefeito Sandro Mabel, para barrar a audiência pública na Câmara, que é um espaço público, né? E mesmo assim, você fazendo do lado da Câmara, também houve resistência. Teve um sujeito lá do PL que invadiu o local com atitudes transfóbicas, enfim. Acredito que é coisa que o Fabrício deva viver todos os dias na Câmara, né? E tem muita perseguição em relação aos seus projetos, por exemplo? Às vezes barrar só porque você é da oposição, já aconteceu muito desde o início do seu mandato. Como que tem sido agora? Melhorou um pouco ou segue da mesma forma? Na verdade, piorou, porque essa legislatura ela conseguiu eleger mais policiais de extrema-direita e mais vereadores do Partido Liberal e mais vereadores da extrema-direita e da direita conservadora. Então, nós temos tido mais dificuldade do que na legislatura passada. Eu fiquei 8 meses na legislatura passada. Talvez caiba uma pesquisa para o futuro. Eu não tenho nenhuma dúvida que os nossos projetos apresentados são aqueles que mais sofrem pedidos de vista. O pedido de vista faz atrasar um pouco mais a aprovação. Sim. Arquivamentos, lutas contrárias a esse projeto. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que os nossos projetos são os mais atacados dentro da Câmara de Vereadores de Goiânia, justamente porque o preconceito, a maldade, a discriminação, a violência ainda é o padrão da nossa existência, da nossa vivência na nossa cidade, no nosso território. Existe algum parlamentar que seja de oposição que você consegue dialogar ou não existe? É preciso que você que está em casa também faça essa separação. Eu dialogo com todos os parlamentares, nos bastidores. Não dá para você ficar naquela escolinha do professor Raimundo, naquela sala de aula todos os dias, sem dialogar. Não tem como eu estar ali, por mais que eu não tenha concordância ou ideológica com a pessoa, sem dialogar. Então, dialogar, nós dialogamos com todos, eu converso com todos. Entretanto, na hora do debate político, a todo momento nós somos traídos, nós somos surpreendidos com ataques de pessoas que dialogam com você, entretanto, dizem que você não é natural, por exemplo, que você não é normal, que está dialogando com você, mas quando vai falar publicamente, politicamente, vai dizer que você é um doente, ou que você é um quase criminoso, ou que você é um endemoniado. Sim, é o que eu ouço todos os dias em relação aos direitos da comunidade LGBTQIA+. Então, nos bastidores, por uma questão de saúde mental, é preciso dialogar, é preciso conversar. Agora, no debate público, no debate político, sim, nós somos atacados todos os dias, mais atacados pelos parlamentares da extrema-direita, dos bolsonaristas, especialmente do Partido Liberal,
médio atacados pelos conservadores, que se dizem muito heterossexuais e que têm a sua macheza questionada apenas por um homem gay estar ali presente. Esses dias eu dei um beijo no meu namorado, esse beijo provocou neles uma dúvida sobre a sua sexualidade, porque se não provocasse, certamente eles sequer falariam desse beijo. Um beijo de vocês duas não me geraria nada positivo nem negativo, seria algo normal. Se para eles foi algo anormal, é porque algo causou neles. Então, me ameaçaram até de me mandar para o Conselho de Ética para me expulsarem daquela casa, desonrando os milhares de votos que nos colocaram ali. Então, é um lugar muito adoecedor, não é um lugar fácil, porque, por mais que as matérias sejam simples, elas sofrem barreiras proporcionalmente avantajadas em relação aos demais projetos. Eles querem arquivar até coisas de título de cidadania. Então, tudo que vem da minha parte, eles querem tentar arquivar. E eu percebo que há ali uma coalizão de vários vereadores que querem sambar, que querem aproveitar, querem lacrar nas redes sociais baseadas na nossa militância. Então, não tem um, são vários que querem se aproveitar, porque não sou só um militante LGBTQIA+, eu sou um policial de esquerda, um policial que combate a violência policial, sou um militante socialista, milito pela legalização da maconha e por uma outra política de drogas, sou um defensor da causa palestina. Então, em vários momentos, nós vamos entrar em embates ideológicos que passam para o desrespeito pessoal da parte de alguns vereadores. Agora, tem como você explicar para as pessoas o motivo da liberação da maconha? Queria que você explicasse um pouco o seu ponto de vista. E você que está assistindo o AI Notícias Goiás, preste bastante atenção. É o seguinte, atualmente, comercializar maconha é crime. Entretanto, as pessoas usam maconha. Esse é um fato da vida humana. Desde a história da humanidade, de alguns milhões de anos, os seres humanos utilizam substâncias. Os animais também utilizam determinadas substâncias que causam alguma euforia. Há pouco mais de 80 anos atrás, optou-se por transformar em crime o ato de usar ou o ato de vender ou de produzir essa substância. A nossa luta não é para que ninguém use maconha nem droga nenhuma. Nós não queremos que você use droga nenhuma. Inclusive, o café já foi crime em alguns países, na Rússia, por exemplo. Nossa luta não é para você tomar café, não é para você tomar chá, não é para você fumar maconha, não é para você usar nenhuma substância. Então, a primeira questão é essa. Não quero que ninguém use nada, muito menos crianças e adolescentes. O que nós lutamos é para que o direito penal, a polícia, a cadeia, o delegado, não seja empregado enquanto uma política pública contra quem usa ou quem comercializa ou quem produz. Essa é a questão. Essa é a grande questão que as pessoas não entendem. Quando você fala que você é a favor da regulamentação do uso da maconha, eles acham que você está querendo que todo mundo use maconha, não é Sim. isso? Ou senão eles acham que vira uma bagunça. Bagunça é o que está hoje, que não tem nenhum tipo de regulamentação. Qualquer praça aí que você for, você vai encontrar. O que nós queremos é uma regulamentação do mercado. Existe uma lei da oferta e da procura que ninguém pode enfrentá-la. Se houver procura, haverá oferta. Então, o que nós queremos é uma regulamentação do mercado que já acontece em vários países, como nos Estados Unidos, no Canadá, no México, na Espanha, em Portugal. E nós entendemos que transformar em crime é algo que não vai resolver. Vou dar um exemplo para vocês que estão em casa nos entender. Na polícia há muito tempo, quando eu entrei na polícia militar, o adultério era crime. Eu já cheguei a prender uma mulher adúltera, porque adultério era crime. E aí eu falava assim, que absurdo, adultério ser crime, não tem nada a ver com a polícia isso. Isso é uma coisa da família, da igreja, da moralidade, da pessoa. Não tem nada a ver com a polícia isso. Isso significa que eu sou a favor ou contra o adultério? Não significa nada, que não sou nem a favor nem contra. Significa que eu estou dizendo que a polícia não tem que resolver isso. Só para vocês verem como é recente. O adultério foi crime até 2005. E a mendicância foi crime até 2009. E aí na polícia nós pegávamos uma Kombi e saíamos recolhendo a população de rua, que na época falava-se mendigo. Levávamos para a delegacia. Lá o delegado ficava puto e falava, vou fazer o quê aqui com essas pessoas? Porque senão a polícia vai resolver o quê com essas pessoas? Então, o que nós estamos falando quando nós estamos falando de descriminalizar? Nós estamos dizendo que não é a polícia que vai resolver a questão das drogas. São outras políticas. Vamos dar um exemplo do cigarro. Nos anos 70, 60% da população fumava tabaco. Inclusive, talvez nesse podcast lá, nos anos 60, as pessoas estariam apresentando aqui o podcast e fumando um tabaco. Hoje, né? Hoje é feio fazer isso, né? Não precisou da polícia
para que nós reduzíssemos o número de usuários de tabacos. Hoje só 12% da população usa. O que precisou? Precisou do direito administrativo. O que é isso? Regulamentar, vai dar uma multa se fumar em ambiente fechado, vai ser ruim, não vai ser bom não pode fazer publicidade. Isso se chama direito administrativo, não é a polícia. Porque a polícia é o que é mais grave, porque mexe com a liberdade das pessoas. Então, o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo regulamentar essa cadeia produtiva. Por quê? Porque o fato de criminalizar gera uma série de problemas e de efeitos colaterais, de efeitos ruins, de efeitos nefastos. Primeiro dos problemas. Quando não é legalizado, as facções criminosas que ficam com dinheiro. Então, eles vão se armar para se matar a si mesmo e também matar os policiais. Quando não é legalizado, o Estado não arrecada tributos. Nos Estados Unidos, eles arrecadam tributos para construir mais creche, mais escola, para atender a população. Então, nós temos efeitos ruins. Há um encarceramento de pessoas que não necessariamente são violentas. Quando na rodovia eu prendo um caminhoneiro com um caminhão de maconha, será que de fato aquele homem é violento? Não é. 99% das ocorrências onde se prende alguém, pelo menos nas rodovias, que é onde eu trabalho, com drogas, não são pessoas violentas. E nem corruptas, e nem ruins para a sociedade. São pessoas pobres, que não têm dinheiro, que não precisam sustentar seus filhos, e que receberam uma oferta de 5 mil, 10 mil para levar uma carga de maconha. Para que eu vou pagar essa pessoa e socar ela 10 anos no presídio para piorar a vida dela, da família dela, quando poderia ter outras políticas? Então, nós estamos falando de não utilizar o encarceramento como política pública. Então, essa é a discussão. E aí nós queremos propor uma regulamentação, e já está acontecendo em vários países do mundo. Alguns países regulamentam com um olhar mais mercadológico, como nos Estados Unidos. Lá existem os dispensários, que são lojas onde vocês encontram produtos de todos os tipos. Pirulito, bolo, bolacha, água, refrigerante feito de maconha. A maconha ela é muito plural, ela faz vários produtos, sim, tecido, papel. Alguns países, como o Uruguai, é um olhar um pouco mais estatal. Existe uma agência que produz e entrega para as farmácias. Tem algumas farmácias cadastradas que vendem para as pessoas. Alguns lugares, como na Espanha, são clubes canábicos. Você se cadastra no clube, o clube tem uma autorização, o clube planta e o clube produz. Enfim, nós estamos querendo dizer que regulamentar não aumenta o número de usuários, que aí as pessoas vão dizer, mas o Brasil está preparado para isso? Está preparado, sim. O pensamento conservador sempre vai dizer que o Brasil não está preparado. Por isso que nós ficamos quase 4 séculos com a escravidão no Brasil. Que aí os senadores e deputados falavam, o Brasil não está preparado, onde os escravos vão morar, do que eles vão trabalhar, o que eles vão comer, o Brasil não está preparado. O Brasil está preparado, porque quando se legaliza não aumenta o número de usuários. As pessoas não vão começar a usar porque está regulamentado. Quem quiser usar hoje vai usar. Muitas rodinhas dos nossos amigos têm maconha. Alguns vão usar, outros não vão usar. Quem quiser usar, vai usar. Não é porque é crime que vai deixar de usar. Da mesma forma que não é porque descriminalizou que vai começar a usar. Então, nós queremos a regulamentação do comércio para que, com esse recurso, o Estado possa fazer políticas públicas. É algo que, para mim, é muito simples. A gente já discutiu isso há tantos anos. Eu faço parte de uma associação de policiais que defende a legalização. Por que a gente defende a legalização? Porque nós entendemos que essa política de guerra às drogas, ela é, na verdade, uma política de guerra aos pobres. Sobretudo aos pobres, pretos, periféricos e jovens. Igual o MC Pose foi preso agora e foi exposto, quando o Roberto Jefferson foi preso, o cara jogou uma bomba na viatura da Polícia Federal, não sei se vocês lembram disso. Ele não foi exposto. O MC Pose, eu não estou dizendo que ele está certo, eu não sei lá o que ele fez lá com o PCC, com o Comando Vermelho, eu não sei. Mas a prisão está errada. Pegar um cara, colocar ele descalço, algemado, sem camisa, junto com vários presos, levar numa viatura, isso só acontece porque é preto. Isso só acontece porque é pobre, porque é preto. Pobre não é porque é rico, mas é preto. Então, a política de guerra às drogas ela é uma política racista também. Ela trata diferente o menino pobre que está fumando uma maconha lá na Curitiba 3 e o menino rico que está fumando maconha lá na Alphaville. Então, ela é uma política racista. Esse menino pobre possivelmente vai ser encarado como traficante, porque todo usuário é traficante. Porque o ato de passar é tráfico para a legislação brasileira. O ato de passar é tráfico. Então, todo usuário é traficante. Então, nós queremos a regulamentação desse mercado para que o país possa desenvolver políticas públicas, para que a gente não criminalize as pessoas pelas suas opções de fazerem o que bem entender com o seu próprio corpo. Do meu corpo, cuido eu. Do meu corpo, cuido eu. O Estado, nem meu pai, nem minha mãe, nem ninguém, se eu tiver mais de 18 anos, vai mandar em mim. Do meu corpo, cuido eu. Então, nós queremos que a dignidade das pessoas, a escolha das pessoas seja respeitada e que haja uma política mais racional sobre isso, porque essa política atual tem muito mais problemas do que geração de saúde. E, para além dos benefícios medicinais, para além dos benefícios econômicos, a legalização da maconha seria uma ótima forma de aliviar o sistema carcerário que hoje está tão sobrecarregado, né? Especialmente aqui em Goiás.
a gente tem visto algumas denúncias de violência policial, de violência dentro dos presídios. Apesar de você ter falado que não existe a tortura oficializada, né, existe uma necropolítica. E a gente sabe que essas populações mais marginalizadas são as mais atingidas. Então, como que você vê essa forma de legalização da maconha especificamente para aliviar o sistema carcerário? São mais de 80%, né, hoje, que estão presos por conta de tráfico, como você falou. Às vezes o cara está ali fumando um baseado, passou para o colega, já pode ser enquadrado como tráfico. Vai depender do policial militar que vai fazer a abordagem, né? E muitas vezes faz a abordagem, então todas aquelas operações midiáticas, vai lá na audiência de custódia e é liberado. Então é todo um transtorno para nada, assim, por moralismo, né? Eu queria saber como você vê especificamente no sistema carcerário aqui em Goiás, qual que seria o impacto dessa legalização? Bem, primeiro eu quero convidar vocês a pensar sobre presídios. Eu não acredito que exista bons presídios. Todo presídio é ruim para a sociedade. Dentro de uma visão reformista, ou seja, a reforma dos presídios, regulamentar pode, de fato, diminuir o número de presos. Para quem acredita em presídios, eu nunca acredito que presídio é uma boa solução. Eu não acredito que seja uma boa solução. Mas para quem acredita que seja uma solução viável, nós temos que pensar quem vai para o presídio. E aí, para as pessoas que acreditam que é uma solução viável, me parece que deveria ir para o presídio as pessoas violentas. Então, quando eu chego num ônibus como policial e ali encontro uma menina de 19 anos com um bebê no colo e uma mala de maconha e resolvo que essa moça deve passar 10 anos na cadeia longe do seu filho e o seu filho longe da sua mãe, será que eu estou fazendo um país melhor e uma vida melhor? Essa é a política que nós temos que querer para o nosso país? Especialmente quando essa mulher não está armada, que é 99% dos casos, não é violenta, não se contrapõe à abordagem policial, não gera nenhum risco para a polícia, simplesmente ela é uma pessoa pobre que aceitou um convite para carregar essa substância. Então, a discussão 70% das mulheres presas estão presas devido à opção pela guerra às drogas, que é uma opção pela guerra aos pobres pretos. Mas a questão sim, se nós temos essa visão de que presídio tem que existir, quem deve estar no presídio? Será que é essa moça? Essa moça que eu acabei de citar? Ou será que seria o Fernando Collor, que está em prisão domiciliar depois de ter roubado milhões e milhões e milhões e milhões? Ou tantos outros que estão em prisão domiciliar, que geralmente são homens brancos ricos. Então, mas quando você propõe isso, sim, legalizar pode diminuir a quantidade de pessoas que estão em um profundo regime de sofrimento, de tortura e de adoecimento, porque isso é o presídio, é um regime de sofrimento, vingança, punição, tortura e adoecimento. E aí nós temos que perguntar quem nós queremos mandar para esse lugar. E aí não me parece que essas mulheres todas que estão lá, 70% é devido ao tráfico, deveriam estar lá. Eu não acho que elas deveriam estar lá. Eu acho que nós deveríamos regulamentar esse mercado. Então, o tráfico seria diminuído. Não é que o tráfico acabaria, porque existe tráfico até de tabaco. O cigarro normal tem tráfico, mas é pequeno, é 15%, 20% da quantidade de tabaco que é consumida. O tráfico seria diminuído e menos pessoas como essas estariam no presídio. Então, sim, regulamentar é diminuir a pressão que acontece dentro dos presídios, que já é um local por si só de adoecimento, de tortura, de morte. E aí, quando você tem 30 pessoas dentro de uma cela que cabe 5 pessoas, aí, de fato, nós estamos falando de um regime absolutamente adoecedor, que é o regime aqui de Goiás. O Conselho Nacional de Justiça esteve aqui em Goiás no ano passado e visitou alguns presídios. Eram 22 juízes, não era um militante falando, não. 22 juízes de direito falando. Goiás é uma vergonha a forma que os presos são tratados. Essas pessoas não sairão de lá melhor do que entraram. Essas pessoas, se saírem de lá, sairão de lá muito pior do que ingressaram. Eles são obrigados a comer sabão em pó, eles não têm uma comida de uma qualidade mínima, eles comem comida perdida, vencida, eles têm controle da quantidade de água, eles moram num lugar escuro, adoecedor, sujo, fedido, eles são torturados por si mesmos ou pelos agentes penitenciários. Enfim, é um regime de dor que denuncia a sociedade que nós vivemos. Agora, Fabrício, vamos falar um pouco sobre a Prefeitura de Goiânia. Como que você avalia a relação hoje da Câmara com a Prefeitura? Você acha que o prefeito, o que ele tem errado mais? Você acha que tem algum acerto também na gestão dele? Bem, quero saber sua opinião. A relação da Câmara, excelente pergunta. É o seguinte, você que está em casa precisa saber. Os vereadores que foram candidatos em 2024 e que perderam a eleição viraram da gestão do Mabel. Então, eles são hoje da gestão, são secretários.
Os vereadores que eram vereadores no Rogério Cruz e que eram da base do Rogério Cruz, que venceram a eleição, continuam na base do prefeito Sandro Mabel. Então existe uma grande malha de vereadores que são da base, não importa qual é a gestão. E eles são corresponsáveis pelos problemas que nós vivemos na nossa cidade. Eu vejo que a relação é uma relação de subordinação, porque o Sandro Mabel é um homem com um perfil autoritário e os próprios vereadores reclamam desse perfil autoritário. É uma relação de pouca responsabilidade para com a cidade, no sentido de fato, entender os principais problemas e querer resolver esses principais problemas. É uma relação de fisiologismo, onde os vereadores estão muito mais preocupados com a sua reeleição, inclusive utilizando as emendas que os vereadores têm direito para fazer manobras eleitoreiras, para encaminhar emendas para locais onde eles serão votados, e até casos de corrupção com o uso dessas emendas. Então, o que a gente vê ali é uma casa rendida ao fracasso, rendida à má gestão, rendida à corrupção. Não todos os vereadores, é claro que existem exceções, mas, infelizmente, a gente assiste uma perpetuação de sintomas muito ruins, de uma política pouco comprometida com justiça social, com quem está na periferia. Goiânia convive com situações muito tristes, que eu, mesmo sendo militante há muitos anos, eu não conhecia. Por exemplo, no ano passado, mais da metade do ano, várias escolas, os alunos não tinham aula, porque não existia professor. Os alunos iam para a escola por causa da merenda, muita gente não tem o que comer. Eu não tinha café da manhã na minha casa. Minha primeira alimentação era na escola. Eu sei como é essa realidade. Então, muitos vão para a escola por causa da merenda e não tinha professor. Vários bairros em Goiânia não têm asfalto até hoje. Existem bairros que não têm encanamento, como o bairro JK. Eles puxam uma mangueira de um outro bairro com autorização do Ministério Público. Então, assim, a situação dos CAPs, dos CREAS, dos CRAS, dos equipamentos de assistência social e de saúde é lamentável. Não sei se vocês sabem, mas vários hospitais, quase todos os municipais, não têm telefone para as pessoas ligarem, não tem internet para os servidores trabalharem, muitos não têm um sistema para os servidores cadastrarem o básico ali acerca das informações. Eu fui visitar o CAPS de Girassol agora, os servidores não tinham onde sentar, não tinha cadeira, não tinha mesa, não tinha computador. Enfim, é um desafio enorme gerir essa cidade. E são tantas situações... Você perguntou uma coisa positiva, eu não gosto de ser desonesto. Eu acredito, posso estar errado, eu não acho que o Mabel seja uma pessoa desonesta. Eu acho que não. Um homem que é multimilionário, eu não acho que ele esteja ligado à corrupção. Na gestão anterior, eu tinha dúvidas sobre o nível de barganha e de negociatas que poderiam acontecer na gestão do Rogério Cruz. Nessa gestão agora, nesse ponto, eu acredito que o Mabel está mais comprometido com o enfrentamento à corrupção. Na gestão passada, era muita licitação falsa. Eles chegaram, inclusive, a comprar livros que não valiam R$50 por R$1.200. Eles fizeram 2 licitações de livros. Cada um era R$1.200, gastaram 6 milhões em cada licitação. Livros de coach para servidor público, livro de autoajuda, e de péssima qualidade, que eu li, inclusive, o livro. Compravam material superfaturado, enfim. Eram vários escândalos. Inclusive, o secretário de saúde foi preso, não sei se continua preso. Eram vários escândalos, maternidade não sendo pagas, escândalos do lixo, quando tem recursos. Goiânia tem um orçamento de mais de 10 bilhões de reais por ano. É um orçamento muito alto, 10 bilhões de reais. Então, por ano. Então, falta vontade política e falta vontade de enfrentar esses gargalos, esses ralos por onde escorrem o dinheiro da corrupção. Nesse ponto, eu acredito que o Mabel é um pouco melhor que o Rogério Cruz. Posso estar errado, mas se eu tivesse que fazer algum tipo de elogio, seria isso. Muita coisa. Eu achei interessante o Fabrício falando sobre a situação que a gente vive hoje na saúde mental, saúde nos CAPs, nos CAIs, nas UPAs. Está tudo caótico, assim. E eu fico pensando, gente, o prefeito quer fechar o CMEI lá em Campinas, que está em boas condições, porque existe algum interesse por trás, porque a gente vê que não é cuidado com a população, enquanto as outras unidades estão desgastadas e não estão tendo o mesmo tipo de atenção, né? Então, por que em uma cidade que é tão desigual, que a estrutura é péssima para tanta população em situação de rua também, que nem sequer é contabilizada, né? Não tinha casa de acolhida, agora com o seu mandato você está bem à frente dessas ações sociais. Sim. Por que é tão seletivo, né, essa preocupação da administração pública? Tem uma série de questões e eu convido você que está em casa a dar uma pesquisada. Dê um Google, CMEI Orlando Carneiro, em Campinas.
É uma série de insensibilidades que acontecem ali. Eu visitei esse CEMEI, o prefeito Sandro Mabel quer fechar um CEMEI que não pode ser fechado. Por que ele não pode ser fechado? Esse CEMEI está em Campinas. Campinas, você sabe, que é um dos bairros mais importantes da cidade, que tem uma grande vida comercial. Então são muitas mães que saem das suas casas e vão para o trabalho, e aí passam no CEMEI e deixam seu filho ali, que é do lado do trabalho em Campinas. Sem contar os bairros adjacentes, Campinas, São José, Setor Perim, os bairros ali próximos. E aí a prefeitura apresenta para a cidade uma narrativa falsa, uma mentira, dizendo que ali é um local inseguro. No início eles diziam que não existia laudo do bombeiro, depois a diretora mostrou que existia um laudo do bombeiro, laudo da vigilância sanitária. Documentalmente está perfeito. E ali existe um lugar de muito afeto. As famílias são muito comprometidas com aquele CEMEI, as professoras, os trabalhadores da educação que ali estão são muito comprometidos, e é um CEMEI que existe já há 16 anos. Então as mães estão muito mobilizadas para não fechar. É algo único, um nível de politização profundo, muito importante. Hoje, inclusive, elas estavam na Câmara de Vereadores, e elas estão indo sempre. Então elas são muito comprometidas com a vida dos seus filhos e com a vida afetiva daquela comunidade. Então o que elas querem, inicialmente, eles iriam fechar de um dia para o outro. Eles simplesmente falaram, amanhã tirem seus filhos, nós vamos fechar. Então, as mães que iam matricular não conseguiam se matricular mais. Então, é um nível de insensibilidade muito profundo. Agora já negociou, dizem que vai fechar em agosto, aí nós estamos conseguindo negociar novamente, vai ficar mais 6 meses, e aí o que a comunidade quer é ser tirada de lá e colocada na sua totalidade. E não uma criança vai para um local, outra vai para o outro, o professor vai para o outro, porque eles construíram uma vida familiar dentro daquela comunidade, que eu acho que é um dos projetos mais bonitos que a gente pode ter. Então, possivelmente, acho que vai ter uma saída melhor, já que vários vereadores se comoveram com essa situação. Só aproveitando esse gancho, o Mabel também está fechando o CRDT, Centro de Referência em Diagnóstico Terapêutico. Fica ali em frente à Universidade Salgado, na Avenida 87. É um local que acolhe as pessoas que vivem com HIV e com outras infecções. É um local histórico que concentra uma série de serviços. Ali a pessoa faz exame, pega o medicamento, tem atendimento psicológico, tudo no mesmo espaço. O medo da pessoa que é acompanhada ali é o fato de haver uma pulverização, e é o que vai acontecer. Acabei de sair de uma reunião quando eu vim para cá. Uma pulverização. Então o cara vai ter que ir no psicólogo lá num bairro, e aí pegar o medicamento em outro local, e aí fazer exame em outro local. Pelo que eu acabei de sair da reunião antes de vir para cá, um desses locais vai ser na Vila Nova, o outro vai ser na Cidade Jardim. A moça citou vários bairros. Então, para a pessoa que é atendida, é muito ruim. Essas demandas elas precisam estar concentradas num lugar só. A promessa é que no futuro vai haver uma concentração de novo. Por enquanto vai pulverizar, depois vai concentrar. Mas a gente vai saber se é verdade? Não é. E a gente não sabe se é verdade. Então, para a comunidade que vive com HIV, é algo ruim. E isso mostra mais uma falta de sensibilidade dessa gestão, que é uma das marcas principais. O prefeito Sandro Mabel, e eu não tenho nada pessoalmente contra ele, mas eu vou fazendo uma leitura das características. Ele sempre procura brigar com quem é mais pobre, com quem é mais vulnerável. Então, os conflitos deles é com a população em situação de rua, é com pequenos comerciantes, é o cara que tem uma distribuidora, os ambulantes da 44. Então, sempre ele está em conflito com as pessoas mais vulneráveis. Eu não vejo ele falar alto e nem gritar com os grandes ricos da cidade, que também cometem uma série de irregularidades, crimes ambientais, condomínio fechado cometendo crimes ambientais, construções em lugares irregulares, às margens de rios, locais que não deveriam. Eu não vejo ele brigar com os grandes ricos da cidade. Ele só briga com aquelas pessoas que são pobres. Isso é sintoma de uma identidade covarde. O que você achou da fala dele, que disse que vai zerar as pessoas que vivem em vulnerabilidade até dezembro, né? Até dezembro. No início ele falou que zeraria até 100 dias. Com a promessa dele era que em 100 dias ele zeraria. Já deu 160, 170 dias de gestão. É preciso que a gente tenha seriedade no fazer público e político. Não se zera uma situação como a da população em situação de rua em 100 dias, em 200 dias. Não funciona assim. O drama das pessoas em situação de rua é um drama mundial. Se você for em Nova York, em São Francisco, no Rio de Janeiro, em Paris, você encontrará pessoas em situação de rua. Porque nós vivemos uma grave crise do capitalismo, onde as riquezas cada dia se concentram mais nas mãos de poucos, cada dia mais e mais há um grande acúmulo de riquezas nos condomínios luxuosos, nas mãos dos grandes latifundiários, dos grandes bilionários. Existem alguns bilionários que têm 6, 7 bilionários, têm a metade da riqueza do mundo. Nós vivemos um drama
de uma sociedade absolutamente competitiva, as redes sociais influenciou nesse drama. Então, há uma série de questões que fazem com que aquelas pessoas que são ainda mais sensíveis passem por rompimentos de laços afetivos com a sua família, com os seus filhos, passem por dificuldades de trabalho, há muito pouca esperança para que as pessoas consigam bons empregos. Então, há uma série de dramas, não é só uma coisa de Goiânia, o Mabel não é um super-herói, ele não vai resolver essa questão nem em 100 dias, nem em 500 dias. A questão é ter sensibilidade para começar e começar no lugar certo. O lugar certo seria começando a fazer um diagnóstico. Quem são essas pessoas? Quantas são essas pessoas? Não existe um diagnóstico em Goiânia. Nós não sabemos quantas são as pessoas em situação de rua em Goiânia. Nós não sabemos o perfil das pessoas em situação de rua. São mais mulheres, mais homens, LGBTs, de onde que vêm? São mais do interior de Goiás? São mais de outro estado? Não, são daqui de Goiânia mesmo. Quantos usam drogas? Quantos não usam? Quanto o problema é álcool? Quanto não tem nenhum desses problemas? A questão é psiquiátrica, esquizofrenia. Não tem nenhum diagnóstico. Então, o melhor seria começar com um diagnóstico. O segundo seria criar políticas públicas de saúde mental específicas para essa população e criar locais específicos para atender essa população. Existem servidores vocacionados que querem fazer, psicólogos, assistentes sociais que querem atuar, mas é preciso uma política pensada de médio prazo, de longo prazo, sem populismo nas redes sociais, falar que vai expulsar as pessoas. Quando ele fala que vai resolver em poucos dias, a saída dele é expulsar as pessoas. Só que se você olhar o prefeito de Florianópolis, ele fala a mesma coisa. E se você olha de São Paulo, ele fala a mesma coisa. Essas pessoas vão para onde? Então, isso não é resolver os problemas. Isso é jogado aqui para lá. Então, nós precisamos ter seriedade para atender as pessoas em situação de rua. E um dos projetos, né, que nem é projeto, não dá para chamar de projeto, é enviar essas pessoas de volta para os seus estados, que é bastante polêmico, inclusive vem da Secretaria de Estado, das sedes. E aí, pensando ainda sobre a população em situação de rua e sobre essa estrutura que deveria ser feita, né, ao invés de simplesmente pegar eles, igual ele falou no debate, colocar numa malinha, tratar o que tem que tratar e despachar para a terra deles. Ao invés de ter essa postura, né, quais que seriam as medidas emergenciais que devem ser tomadas hoje? Porque o último estudo foi em 2019. Como você falou, não se sabe quantas pessoas existem nessas condições. Então, eu queria saber quais que deveriam ser as primeiras medidas e qual que é a situação mais emergente hoje dessa população em situação de rua. Bem, para a população em situação de rua, existe um programa do governo federal que permite, por exemplo, alugar grandes galpões e salas lá no centro de Goiânia ou em Campinas, onde eles se concentram mais, e nesses galpões e salas, ali poder ter algum projeto de artesanato ou de coleta de material reciclável, que uma parcela grande deles trabalha com material reciclável. Só que o Goiânia não aderiu a esse projeto que se chama Pacto Ruas Visíveis. Então, o primeiro passo seria Goiânia aderir ao Pacto Ruas Visíveis. O segundo passo seria fortalecer o consultório na rua. Existe um grupo pequeno que faz atendimento da saúde desses servidores na rua mesmo. Entra num carro e sai andando conversando com eles. Mas o consultório na rua está completamente fragilizado. Os médicos que ali trabalhavam, enfermeiras, psicólogos, cada dia são um número menor. Então, nós precisamos investir nisso. E nós precisamos dar protagonismo para as pessoas em situação de rua. Sentar com essas pessoas e conversar e compreender as dinâmicas das suas vidas. Não acreditar que são questões fáceis, porque não são. São pessoas com problemas complexos das suas próprias existências. Então, é preciso conversar com essas pessoas e é preciso investir em trabalho, em oportunidade de vida, é preciso ter vontade de fazer isso e não só de falar que vai devolver as pessoas para suas próprias casas, porque nós ainda vivemos num país que é livre, então as pessoas voltarão para cá, elas serão devolvidas, depois elas voltam, elas conseguem carona, elas vêm de ônibus, enfim. As coisas não são tão simples assim. Mas é preciso vontade de fazer da maneira correta, é preciso uma política séria. Por exemplo, uma política de aluguel social. Se as pessoas estão em situação de rua, elas precisam de um lugar para estar. Aqui em Goiânia nós temos uma casa de acolhida horrenda, que eu já fui lá algumas vezes, é horrorosa, que não tem como... Muitos preferem estar na rua porque ali acontece casos de violência, de tortura, de suicídio, é fedido, é sujo. Então, nós temos que ter uma casa de acolhida mais interessante, com múltiplos projetos, porque são pessoas com questões complexas, mais complexas que nós. Quem já lidou com a população de rua sabe, eu lido sempre. Então, tem que ter múltiplos projetos esportivos, culturais, de trabalho, de oportunidade, e trazer as organizações sociais. Outra coisa que o Mabel errou feio. A Igreja Católica fazia um projeto de banho solidário. Sim. Que se chama, inclusive, banho solidário. Algo que nós acreditamos que o Mabel fez errado foi criminalizar os projetos sociais.
Uma outra ponta do trabalho é de quem já faz. Tem grupos que entregam marmita, tem grupos que entregam lanche, tem grupos que entregam roupa, tem grupos que entregam cobertor, tem grupos que fazem o banho solidário da igreja. E aí o Mabel, ao invés de usar o poder público e a sua secretária de assistência social para organizar esses grupos, se eu fosse secretária de assistência social, eu chamaria todos para organizar, dividir geograficamente, porque às vezes tem muito grupo num lugar só e nenhum grupo no outro local, tem muito grupo no mesmo dia, nenhum grupo no outro dia. Então eu organizava essas forças junto com o poder público para atender a população. É preciso que as pessoas entendam e parem de romantizar a situação de rua. Não vai acabar a população em situação de rua. Esse é um drama dos nossos tempos. Pessoas em situação de rua sempre existiram, elas continuarão existindo, nós vivemos numa grave crise do nosso modo de produção e numa crise de saúde mental. As pessoas estão adoecidas. Essas pessoas, elas são mais sensíveis ainda. Então, acaba que elas são sequestradas também pelo alcoolismo, pela adicção. Então, é preciso enfrentar os dramas na sua complexidade, com respeito à história das pessoas, à biografia das pessoas, ao projeto de vida que as pessoas querem construir. É possível fazer com gente que quer fazer. Assistentes sociais, psicólogos, médicos, igrejas, ONGs. Agora, é organizar isso. Agora, criminalizar quem faz e quem é e falar que vai expulsar, isso não é resolver o problema. É igual a polícia matar e achar que isso é resolver o problema. Se matar resolvesse, nós estaríamos num país completamente seguro. E a polícia está matando e nós continuamos num país inseguro. Eu quero saber sua opinião, mudando para o governo, né, o tema. Como você vê o nome do governador Ronaldo Caiado para a presidência? Você acha que ele tem essa força para se tornar um presidente? Eu acredito que o governador Ronaldo Caiado não vai crescer nas pesquisas. Mas independente do governador, o que mais importa é o projeto político que ele representa. O governador Ronaldo Caiado, nos anos 80, foi o fundador da União Ruralista, da UDR. O governador Ronaldo Caiado sempre esteve do lado de lá da igualdade. Então, se nós queremos mais proteção ambiental, o governador esteve do lado de lá por menos proteção ambiental, lutando pelo avanço da fronteira agrícola, da fronteira do gado, da soja, destruindo o cerrado, destruindo as matas. Se nós queremos mais justiça tributária, ou seja, os pobres pagarem menos e os ricos pagarem mais, que é o contrário do que existe no Brasil. Se nós queremos mais isso, o Caiado sempre esteve do lado de lá. Quando ele foi senador, quando ele foi deputado, sempre ele votou para que as coisas se mantivessem como estão. No Brasil, os impostos para os ricos são muito pequenos. Para vocês terem uma noção, em alguns países, o imposto sobre a herança para os grandes ricos é de 30%, 40%. Por isso, em alguns países, os ricos doam bastante a sua herança para não serem tributados. Aqui no Brasil, o imposto sobre a herança é no máximo 8%. Então, existem vários impostos que deveriam haver uma modificação para que os grandes e ricos pagassem mais. Aqui nós não temos impostos sobre grandes fortunas. O Brasil é um dos poucos países que não cobra imposto sobre o lucro das grandes empresas, alegando que já se paga imposto de renda, mas na maior parte dos países pagam imposto sobre o lucro. Então, sempre o Caiado esteve do lado de proteção dos ricos e não dos pobres. Não poderia ser diferente. Um homem que é herdeiro de uma família escravocrata, de uma família que conseguiu muitas terras baseadas na violência, na exploração, herdou mais de 10 fazendas da mãe, várias fazendas do pai, quando os pais faleceram. Então, é um homem que sempre esteve do lado dos mais ricos. Os seus conchavos e as suas alianças são alianças com aqueles iguais a si mesmo, os grandes latifundiários, não os pequenos produtores. E é os pequenos produtores que enchem a nossa mesa daquilo que é mais gostoso, que é colorido. Alface, tomate, batata. Isso vem do pequeno produtor. O grande produtor produz milho, soja, algodão e gado para vender para fora e não para encher a nossa mesa daquilo que realmente a gente precisa. Então, o Caiado nunca esteve ao lado dos pequenos, sempre esteve ao lado dos grandes, e o projeto político que ele representa, mais do que a pessoa dele, o projeto político que ele representa é um projeto de continuidade dos privilégios estruturais históricos das elites que governaram o nosso país. E o que está acontecendo, Fabrício, em relação à privatização do saneamento de Goiânia? O que está acontecendo? Você pode explicar para a gente? Da Saneago?
Sim, que bacana que você gosta dessa pauta também. Essa pauta é super importante, minha gente, você que está em casa. Saiba que em vários países do mundo existem empresas estatais, empresas públicas que cuidam da água, da energia, do esgoto. Esses bens precisam ser públicos, não podem ser privados. Porque uma empresa privada visa o lucro. Quando era a CELG, nós pagávamos mais barato e tínhamos um serviço melhor. Hoje, com a Equatorial, nós pagamos mais caro. Eu desafio você a pegar o telefone, ligar na Equatorial e ver se você consegue ser atendido. Nós pagamos mais caro e temos um serviço muito pior. A Saneago, ela presta um bom serviço. Goiânia, por exemplo, mais de 90% já é atendido com água e esgoto. E no interior está crescendo bastante essa porcentagem. E nós não podemos aceitar a privatização da Saneago. Privatizar a Saneago significa privatizar um serviço básico. Mesmo em países liberais, nos Estados Unidos, na Inglaterra, esses serviços também são públicos, eles não são privados. E os países que privatizaram voltaram atrás. Nos últimos 10 anos foram mais de 900 empresas que foram privatizadas e depois reestatizadas no mundo ocidental. Na França, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Curiosamente, meu irmão trabalha numa empresa pública municipal de água e esgoto. Eu estou falando isso para quê? Para você não ficar pensando, mas lá nos Estados Unidos é tudo privado. Não é. Aquilo que é público tem que ser para todo mundo. Não pode visar o lucro, porque as empresas que visam lucro só estão pensando em cada dia mais e mais e mais dinheiro. O que elas vão fazer? Elas vão reduzir o número de funcionários, elas vão diminuir o salário desses funcionários, elas vão reduzir a malha de atendimento. No caso da Saneago, o que vai acontecer? As empresas vão querer só os grandes filões, Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, e os pequenos municípios elas não vão querer. Por quê? Porque elas visam lucro. Esses pequenos municípios não vão dar lucro para ela. Então, isso vai continuar abandonado para o Estado. Então, nós somos radicalmente contra a privatização da água, da vida, porque a água é vida. Não podemos aceitar a privatização da água. Então, é um desafio importante. Em São Paulo houve a privatização da Sapesp, não sei se vocês viram. E aqui em Goiás, certamente, eles vão querer avançar privatizando a Saneago, como privatizaram a CELG. E, no meu ponto de vista, essas empresas muito ligadas à questão muito básica do nosso dia a dia, até a coleta de lixo. Exato. Se a Comurg já funcionou, significa que ela é capaz de funcionar. Se em algumas décadas ela funcionou, ela é capaz de funcionar. Me parece que coleta de lixo não deveria também ser serviço privado. Eu tenho absoluta certeza que em alguns anos ou décadas, novamente vai ser reestatizado, porque a Limpagem não vai dar conta e já não está dando conta. Só para vocês terem uma noção, para não ficar tão longa a minha resposta. De algum modo, eu sou um pouco próximo das cooperativas, dos catadores e catadoras de material reciclável. São 12 em Goiânia. São pessoas que dão a sua vida por uma causa, que coletam material reciclável, que com o tempo compram um caminhão, compram uma prensa e vão vender por 60 centavos, 80 centavos, 1 quilo de papel ou de plástico, e montam ali uma cooperativa. Uhum. Essas pessoas, quando era Comurg, elas recebiam muito mais material da Comurg para reciclarem do que estão recebendo agora. Agora elas recebem 1/3 do que recebiam, porque a Limpagem tem interesse financeiro nisso. E recebem, quando recebem, também recebem coisas sujas, recebem coisas até sujas com lixo hospitalar. Então, as cooperativas estão sofrendo muito nesse momento. Isso mostra, mais uma vez, a insensibilidade do prefeito Rogério Cruz. A Comurg não tem dado conta da limpeza de Goiânia. Se você anda na cidade, ainda está bastante sujo. E eu tenho certeza que vai ser reestatizado. Isso não significa que a gente tem que ser a favor também dos super salários. Eu também me coloco contra esses super salários da Comurg. Existem pessoas ali que recebem 50, 60 mil reais. Isso tem que ser cortado na raiz. Mas também não podemos achar que a maioria lá recebe isso. São alguns poucos que fizeram algumas manobras jurídicas e conseguiram esse super salário. Isso tem que ser cortado. Agora, a empresa tem que continuar sendo pública. Recentemente, a prefeitura cancelou o contrato com as cooperativas, né, e jogaram por cima do Limpagem, porque Sim. agora é terceirizada, a companhia não responde mais. E aí, nesse cenário que a gente vive hoje, de fim dos lixões, né, que já foi prorrogado várias vezes, mas deve chegar ao fim um dia, seria uma ótima alternativa às cooperativas de reciclagem, né? E eu queria saber um pouco mais aqui em Goiânia, para finalizar, se há perspectiva de voltar ao trabalho com essas cooperativas ou não? Não existe esse diálogo hoje? Havia, em vários municípios do país, existe uma contratação das cooperativas por parte da prefeitura. Porque o que acontece? Os catadores e catadoras de material reciclável, eles querem receber pelo trabalho deles, e não só pelo material reciclado. Porque aí eles vendem tantas toneladas e recebem, sei lá, 5 mil reais pelaquela quantidade de tantas toneladas. Mas eles querem ter um recurso não só pelo material que eles venderam, mas pelo trabalho deles. Eles não recebem pelo trabalho deles
de produzir tudo isso. Então, é preciso que haja um contrato da prefeitura com essas cooperativas, e elas são poucas. Elas são só 12 em Goiânia, poderia até aumentar muito mais. Em Goiânia, começou-se uma discussão sobre essa contratação, mas o prefeito Sandro Mabel rompeu essa contratação justamente porque ele opera numa lógica do mercado. A visão dele é empresarial, ele é um grande empresário, ele não opera numa lógica pública, numa lógica coletiva, numa lógica que privilegia o pensamento da coletividade. O que vai acontecer é que ou essas cooperativas são respeitadas, são contratadas, ou elas vão acabar de quebrar. E elas fazem um lindo trabalho na cidade, inclusive de educação ambiental. São muitas as cooperativas. Eu convido você em casa que está em casa para conhecer as cooperativas. Por exemplo, a cooperativa da Dulce, se chama Rama, você conhece? Eu acho super bonita, a Cooper Rama. Cooper Rama, até o nome é bonito, né? Rede Cooperativa do Amor e Amamos o Meio Ambiente. Cooper Rama significa isso. Então, assim, são pessoas realmente apaixonadas não só pelo material reciclável, mas pela causa da proteção ao meio ambiente, porque eles se veem como agentes de proteção ao meio ambiente. Mas o que eu vejo é uma política fracassada em relação a esse olhar solidário, e não um olhar de, vou enriquecer um grande empresário da Limpa Gin, mas um olhar solidário das várias cooperativas que podem fazer uma cidade mais bonita e mais limpa. Temos que já falar sobre tanta coisa. Infelizmente, nosso horário já... Fabrício, muitíssimo obrigada, de verdade. Conversa enriquecedora, super necessária. Parabéns pelos projetos sociais, por ser porta-voz dessas pessoas que realmente precisam, né? Que só há revoluções quando alguém vai lá e realmente tem coragem de lutar. Então, parabéns. Seja sempre bem-vinda aqui no iPodcast Goiás. Foi um prazer receber você. E você também, amiga. Obrigada. Obrigada, Fabrício. Obrigada, amiga. Foi uma honra receber você aqui hoje. Sou muito grata pelo espaço, pelos ouvintes também. Tenho certeza que vai ser uma conversa enriquecedora e não só, mas esclarecedora também para muita gente que não sabe como funciona a Câmara, muita gente que não conhece o trabalho do Fabrício, que venha a conhecer. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Fabrício. Obrigada, Evelyn. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Obrigado, minha gente. Obrigado, meninas. Acredito muito no trabalho de vocês. Continuem. Acredito muito no trabalho das mulheres. Em geral, as mulheres parlamentares são melhores que os homens parlamentares. Na Câmara de Vereadores não é diferente. As mulheres, em geral, eu percebo que tem um trabalho muito mais honesto, muito mais socialmente preocupado que os homens. E peço que vocês sigam combatendo as injustiças, utilizando o microfone poderoso de vocês, denunciando toda forma de injustiça e tendo, sobretudo, consciência das opressões todas que nós vivemos e consciência da classe que nós pertencemos. Nós não somos os grandes donos do capital, os grandes donos do poder, os grandes donos das indústrias. Nós somos apenas trabalhadores e precisamos ter consciência desse nosso local para lutar contra todas as injustiças. Obrigado a cada um e nos siga nas redes sociais, @Fabrício Rosa. É isso aí, gente. Obrigada por acompanhar e até a próxima. O iPodcast Goiás, a conexão certa para quem busca a verdade.